do Rio Grande do Norte, pela exposição e pelos argumentos que traz ao debate aqui nesta casa. Tenho o prazer de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor deputado federal, ex-ministro da Integração Nacional, doutor Ciro Gomes, pelo prazo de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores membros da mesa, a quem saúdo nas pessoas do senhor ministro da Integração Nacional e do reverendíssimo arcebispo de João Pessoa, Dom Aldo de Tilo Pagotto e Dom Luiz Cápio, bispo da Barra. Senhoras e senhores, eu tentarei, obediente aos termos regimentais, falar de uma coisa muito gravemente complexa em que aspectos técnicos, aspectos hidrológicos, aspectos antropológicos, aspectos culturais, aspectos morais, aspectos políticos, aspectos ideológicos e, lamentavelmente, mais recentemente, até traços de aspectos religiosos, evidentemente, nos quais eu não me aventurarei, se acostaram a este projeto. Em primeiro lugar, é preciso que tenhamos tranquilidade de alma para saber que todas as iniciativas de integração de bacia ou de transposição de bacias, como se queira chamar, no Brasil e no mundo, sempre despertaram polêmicas acesas, havendo momentos em que a mais desastrada das experiências de transposição que eu procurei conhecer, a do Rio Colorado, nos Estados Unidos, em que tanques foram deslocados para as ruas e acabaram provocando uma mediação gravíssima, quase provocando outra secessão na América do Norte, sem falar da usurpação das águas que transpondo as fronteiras americanas deveriam chegar na Foz, no estado do México. Mas essa é uma história que não tem a ver com erro técnico, mas com a usurpação de territórios também, como a América fez com Texas e outros que tais. No Brasil, nós conhecemos experimentos que não despertaram tanta polêmica, embora houvessem também despertado alguma. A cidade de São Paulo é abastecida por uma transposição de bacias, a do rio Piracicaba, que extrai do rio Piracicaba mais de 70% da sua vazão natural destinada à Foz. E a cidade do Rio de Janeiro é abastecida por uma transposição de bacias, esta do rio Paraíba do Sul, que transpõe também uma vazão superior a 70% da vazão natural do rio destinada à sua foz, pelo sistema Guandu, e o outro pelo sistema Cantareira. No Nordeste brasileiro, este projeto vem sendo mencionado por um empirismo, que inclusive atrapalha muito, até hoje, neste debate, atrapalha demais a percepção correta, equilibrada de um conflito. É natural numa sociedade democrática, numa sociedade tão profunda e agudamente desigual, tisnada de tanta safadeza, de tanta inconfiabilidade das instituições e de seus operadores, as autoridades políticas, que esses argumentos possam ser feitos. Mas há um tempo em que nós precisamos nos reconhecer, pelo menos de boa fé, que não é possível opor superioridade moral, Dom Cápio. Eu dirijo especialmente a Vossa Excelência, não é possível que Vossa Excelência se considere intérprete superior do valor moral e ponha, por exemplo, um modesto militante de 30 anos na vida pública brasileira, a partir de uma base no Nordeste, como alguém que esteja movimentado numa posição antagônica de Vossa Reverendíssima por interesses subalternos. Eu não estou movido por interesse, indignação, Vossa Excelência Reverendíssima, porque, por exemplo, e é por aqui que eu entrarei na parte mais técnica, Vossa Reverendíssima é induzida a um gravíssimo erro que, para nós, nordestinos do Nordeste Setentrional, olhe para mim, Dom Cápio, obrigado, chega às raias da indignação. Vossa Reverendíssima afirmou nesta tribuna, e eu sei que não há má fé, que Fortaleza, o habitante de Fortaleza, tem mais água do que o habitante de São Paulo. Vossa Reverendíssima não tem obrigado, mas eu governei o estado do Ceará. E por sequência de 3 anos de seca, a cidade de Fortaleza, a 4ª maior cidade em população no Brasil, remanesceu nas minhas mãos sem água. E não é força de argumentos, sem água. 3 anos de racionamento e o 3º ano acabou a água para 3 milhões de habitantes da região metropolitana de Fortaleza. Qual é o equívoco da observação empírica? É que São Paulo tem fonte perene de água. O rio Piracicaba é um rio permanente.
E as capitais do Nordeste Setentrional, todas elas, e as cidades inteiras, têm fontes perenes ou não perenes, dependentes do ciclo caprichoso da chuva. Isto é uma obviedade. Pode ser manejada com a inteligência humana. É o que tenta o projeto São Francisco. E eu vou afirmar, para provocar intelectualmente, naturalmente, que este projeto, menos por mérito do governo do presidente Lula, menos, evidentemente, por qualquer mérito que eu possa ter tido na concepção derradeira deste projeto, atingiu um escopo, graças à qualidade da crítica de boa-fé, graças às contribuições de boa-fé, críticas que o projeto recebeu, uma concepção, um escopo, onde é possível afirmar, para provocar intelectualmente, que o projeto, ao beneficiar 12 milhões de pessoas, não a população difusa. Deixe-se aqui muito claro, o projeto São Francisco não tem nenhuma resposta para as populações que vivem dispersas pelo semiárido do Nordeste. Não adianta manipular este argumento. O projeto destina-se ao abastecimento humano e à dessedentação animal, prioritariamente, mas não exclusivamente, conforme os termos da outorga da Agência Nacional de Águas, que vale como documento a ser acionado pelo Ministério Público. Fora verdadeiro de que o projeto é uma falsa anunciação de dessedentação animal e abastecimento humano para atender a um interesse subalterno, clandestino, não confessado e safado de atender ao grande negócio, às empreiteiras ou coisas que tal, e esta intolerável suspeição moral não podemos aceitar. Este monopólio da boa-fé não pertence aos críticos do projeto, e eu os respeito a todos, os debatedores aqui, a todos eu já estive. O lamentável desses debates, senhor presidente, é que nós entramos todos com uma opinião e sairemos todos rigorosamente com a mesma, na média dos interlocutores que aqui estão, com quem eu já debati muitas vezes. Vale para terceiros, de boa-fé, para procurar conhecer equilibradamente onde é que está a razão, se alguma há possível de ser apurada nesta contradição. O projeto, ao beneficiar 12 milhões, não prejudica um único brasileiro, qualquer que seja o ângulo em que este brasileiro respeitável ponha-se a observá-lo. Seja um observador preocupado com as questões ambientais, seja um preocupado com a concentração de renda no país, razão de ser da minha vocação na vida pública, seja aquele outro preocupado com a moralidade, seja ele preocupado com as concepções estratégicas de como se deve relacionar o Estado com os interesses da sociedade, inclusive nos seus rituais, inclusive e especialmente nos seus rituais. Ponto número 1. O Nordeste Setentrional brasileiro dispõe, em média, de 500 metros cúbicos por habitante ano seguros. Há um grosseiro equívoco empírico que confunde, nós acabamos de ouvi-lo aqui, caixa d'água com água. Senhor presidente, se eu tiver que concluir, eu concluo agora mesmo, eu não quero, de fato, extrapolar. Caixa d'água é uma... Eu posso parar aqui. Vossa Excelência tem 2 minutos com mais um. O projeto, alguns críticos acham que o fato de existir um açude como o Castanhão, com capacidade de reservar 5 bilhões de metros cúbicos, eu iniciei e concluí esta obra. Ele garante que Fortaleza não terá mais aquilo pela qual eu passei, mas a fonte de água deste açude é a chuva. Portanto, a capacidade segura, que é a única que interessa para o abastecimento humano, reduz-se a 20% por números que são tecnicamente incontestáveis. A mistura já mencionada aqui de vertimento, por insegurança hídrica, se mantém os açudes muito cheios, evaporação, acaba deixando com os açudes que a capacidade útil deles só é segura 25%. Portanto, quando você tira essa média, pelos números da ONU, a vida só é viável com 1.500 metros cúbicos por habitante ano. O Nordeste Setentrional tem 1/3 do mínimo necessário. O Rio São Francisco